Olá, meu nome é Robert Coppi e eu sou um sobrevivente com 3 experiências de quase morte. A minha primeira experiência de quase morte aconteceu quando eu estava na metade dos meus 20 anos, entre o meio e o fim dos anos 80. Eu morava em Los Angeles, trabalhava como ilustrador e diretor de arte, e estava dirigindo para casa em uma estrada desconhecida ao entardecer, quando houve uma falha no equipamento do carro. Isso me fez bater de raspão em um carro estacionado e, em seguida, me envolver em um acidente sozinho, colidindo com um poste de luz, como um poste telefônico, provavelmente a cerca de 55 ou 65 km por hora. Eu quebrei o para-brisa com a cabeça, mesmo usando o cinto de segurança, e entortei o volante com o rosto. Foi isso que aconteceu com ele, caso esteja se perguntando. No instante seguinte, me vi no topo do poste telefônico, olhando para baixo. Era entardecer e a luz no topo do poste começava a se acender. Lembro que, assim que começou a piscar, um inseto, tipo uma mariposa, começou a voar em volta da lâmpada. Abaixo de mim, estava o carro com a frente amassada, o capô aberto, vapor saindo do motor e fluido escorrendo para o chão. Então percebi que havia um braço pendurado para fora da janela. Naquela hora, consegui olhar por cima das cercas vivas para um bairro que eu nunca tinha visto, um típico bairro suburbano, e vi as luzes das casas se acendendo, pessoas saindo pelos fundos das casas, indo até a rua por causa do barulho do acidente. Foi nesse momento que percebi que estava olhando para mim mesmo, que aquele era o meu carro e aquele era o meu braço. As pessoas começaram a se aproximar, e ouvi alguém dizer, chamem uma ambulância. Mas eu estava perfeitamente bem naquele momento. Na verdade, estava até melhor do que bem. Tive uma experiência comum às 3 vezes em que quase morri, todas as limitações desapareciam. Me sentia completamente livre, mentalmente também. Era como se minha mente fizesse parte de uma mente maior. Me sentia envolvido em amor, calor, paz e conforto. Fiquei confuso porque tentava me comunicar com as pessoas que estavam cuidando do acidente, mas ninguém podia me ouvir. Ao mesmo tempo, tive uma clara e definida sensação da presença de outro ser comigo, acima e à minha esquerda, como se estivesse me guiando. Eu não me virei para apertar sua mão ou vê-lo, na verdade, não lembro de ter um corpo. Eu via, mas também observava meu corpo sendo retirado do carro e colocado na ambulância. Continuei tentando me comunicar com as pessoas, mas sem sucesso. A entidade atrás de mim então meio que me guiou e disse que era hora de partir. E eu não tive nenhum problema com isso. Concordei totalmente. Como eu disse, eu não tinha mais aqueles pensamentos em sequência, aquela ligação emocional com as coisas da vida, nada parecia mais extremamente importante ou necessário. Me sentia liberto, muito livre e muito confortável. Então, fui embora. Como me lembro, eu estava voando por entre nuvens, nuvens cinzentas e quentes. Não lembro exatamente como chegamos, mas acabamos em um lugar muito bucólico, meio pastoral, como um parque na natureza. Parecia até que havia um café ao ar livre, com uma mesa ou algo assim, embora eu não lembre dos detalhes físicos tão bem. Tinha a sensação de que havia outras entidades naquele espaço que parecia um parque, com árvores e campos. E essa entidade, que presumo ser a mesma, estava comigo. Tivemos uma conversa, da qual não me lembro dos detalhes com clareza, mas lembro que era sobre coisas importantes. Isso durou algum tempo, e o tempo parecia imediato, não havia sensação de relógio ou de minutos passando. Minha memória não é tão sólida a ponto de dizer quem era essa pessoa com quem eu falava ou os assuntos exatos, mas, segundo o relógio, cerca de 20 horas depois, voltei à consciência em um hospital, com a cabeça toda enfaixada. Essa foi minha primeira experiência de quase morte. E o que levei disso, chamo de o presente da perspectiva espiritual, esse entendimento de que somos seres de energia sem corpo, que apenas se conectam a este corpo, nesta dimensão material. Desde então, consigo ver a vida com essa perspectiva espiritual, vendo as pessoas como portadoras de uma consciência, pacotes de karma que passam pela experiência da vida por meio desse corpo e suas limitações. Minha segunda experiência de quase morte aconteceu cerca de 5 ou 6 anos depois. Eu tinha acabado de me divorciar e me mudado para Nova York. Minha carreira estava indo muito bem, eu estava muito ocupado, mas também vivia um estilo de vida arriscado, sem limites e um tanto autodestrutivo. Isso resultou em uma série de colapsos físicos que ocorreram em um curto espaço de tempo. Estava me exigindo demais, até que comecei a desabar. Um dia, estava em uma festa, e percebi que não morava longe, então fui para casa. Mas, assim que entrei pela porta,
Comecei a apagar e caí no chão com a cabeça encostada na parede. Minha namorada na época estava comigo, e ficou muito assustada, porque eu parecia em péssimas condições. A voz dela começou a se elevar, ela chorava. Eu estava deitado, sem conseguir me mover do pescoço para baixo, sem sentir meu corpo. A sala começou a se encher de uma espécie de nuvem branca brilhante, muito radiante, como se eu estivesse dentro de uma nuvem branca e intensa. Mais uma vez, não me senti sozinho. Sentia a presença de uma entidade atrás de mim. E, mais uma vez, fui levado para um lugar sem limitações. Dessa vez, talvez um pouco menos intensa, mas ainda assim senti minha mente como parte de uma mente maior, ilimitada. A entidade me direcionou a olhar em uma certa direção dentro da nuvem, e algo como uma tela se abriu dentro desse brilho branco. Comecei a ver cenas da minha vida. Não era como um filme, mas como caixas de tempo que eu revivia, como se estivesse dentro daquelas situações novamente. Estava vivenciando tudo em tempo real. Não consigo descrever exatamente os detalhes, embora ao longo do tempo tenha me lembrado de mais coisas sobre o que vi. Mas não costumo incluir esses detalhes quando conto a história, porque prefiro relatar o que lembro no dia seguinte. E o que lembro no dia seguinte é que cada uma dessas circunstâncias mostrava algo importante que aconteceu na minha vida e que eu não estava verdadeiramente presente. Eu machucando alguém sem perceber, sendo oferecido uma grande oportunidade e deixando passar por medo, arrogância, ou simplesmente por não prestar atenção. Cada cena mostrava momentos que poderiam ter mudado minha vida, mas eu não estava lá de verdade. Estava preocupado comigo mesmo, achando que sabia de tudo. Depois de um tempo vendo essas cenas, não sei quantas foram, comecei a ouvir o mundo exterior invadindo a nuvem. Ouvi a voz da minha namorada, ela estava em pânico. Acho que tinham se passado cerca de 10 minutos no total. Essa foi a única experiência de quase morte em que eu não fui hospitalizado nem recebi tratamento médico, então é totalmente anedótica, embora toda experiência espiritual, no fundo, seja. Mas o mundo exterior foi voltando, a nuvem branca foi desaparecendo, a realidade da sala, com toda sua dureza e nitidez, começou a reaparecer. Comecei a sentir meu corpo novamente e voltei. Quando percebi, estava de volta ao quarto, minha namorada chorava muito, e comecei a mover o corpo. Levei cerca de meia hora para conseguir me levantar. Essa foi minha segunda experiência de quase morte. Com os anos de meditação, percebi que essa me deu o presente da presença, a realização de que tudo o que fazemos acontece agora. Que é neste momento que toda a vida acontece. É agora que podemos criar ou ajustar nosso karma, corrigir erros, cultivar nosso caráter, algo que eu nunca tinha pensado antes. Esse presente da presença espiritual me fez entender que o agora é quando a vida acontece, mesmo após a morte. Eu estava no além, mas ainda era o agora. O momento não mudou. Eu estava lá, naquele agora. Escrevi essas histórias e comecei a publicá-las. Eventualmente, comecei a falar publicamente sobre isso, ir a conferências e encontros, e isso se tornou uma parte muito importante da minha vida. Não foi algo que eu busquei, na verdade, resisti a isso por muito tempo, mas havia uma pressão interna para compartilhar essas experiências que eu não conseguia ignorar. Havia uma urgência, como se minha sobrevivência tivesse sido, em parte, um chamado, uma responsabilidade de compartilhar com os outros o que eu havia aprendido do outro lado. Não era apenas sobre contar histórias estranhas ou experiências místicas, mas sobre trazer algum tipo de luz, uma compreensão mais profunda da natureza da vida, da morte e da consciência. E à medida que eu falava com mais pessoas que tiveram experiências de quase morte, que morreram e voltaram, ou que tiveram experiências fora do corpo, ou que viram entes queridos no momento da morte, ou que viram seres angelicais, percebi que havia um fio comum em todas essas histórias. Havia algo acontecendo aqui que não era apenas coincidência. Não era invenção. Não era delírio. Era real. Era poderoso. E era transformador. Então, para mim, falar sobre isso não era apenas uma escolha, era uma missão. Obrigado por assistir o vídeo.